Bem-vindos a mais uma aula do curso de Redes Neurais e Deep Learning. Desta vez eu vou mostrar aqui um outro notebook, um exemplo de código de aplicação daquela rede neural que a gente discutiu na aula passada. Então a gente construiu uma rede neural do zero, usando aí os recursos de Python. E essa rede é uma rede muito simples, composta de um único neurônio. E eu mostrei como usá-la para uma aplicação hipotética lá, bastante simples também, com poucos dados de entrada. Agora vamos pegar, nessa aula, nós vamos pegar aquela mesma rede neural implementada na aula passada, e vamos usá-la em uma aplicação real, com dados reais aqui, para mostrar que ela funciona bem. Mesmo uma rede bem simples, funciona bem para dados reais. Então, nós vamos mostrar aqui um segundo exemplo de aplicação. E esse exemplo consiste em classificar dados de sinais coletados aí da ionosfera terrestre. Então, é um dataset de dados reais que a gente vai usar para um problema de classificação binária. Então, esse dataset ele é composto aí de um conjunto de dados formado por 33 atributos, representando aí os sinais coletados. E a saída dele é dada aí pela letra G de good. Significa que o radar que está lá na ionosfera, ele retorna aí os elétrons livres dessa ionosfera e mostram que há evidência aí de algum tipo de estrutura, algum objeto, ele está captando ali algum objeto. E aí vai retornar a letra B de bad, se esses elétrons livres não indicam nenhuma estrutura. É um problema de classificação que a gente pode transformar aqui num problema de classificação binária, que retorna se ele está detectando ou não alguma estrutura. Então, esse é o problema que nós vamos tratar. Bom, nós vamos usar a rede neural que a gente construiu na aula passada. Eu não vou repeti-la aqui, mas só passando rapidamente. Ela consiste aqui de um único neurônio e executa aquela operação básica aí de uma rede neural que pega os pesos aí de cada entrada, multiplica aí pelos valores de cada atributo de entrada, soma com outro peso B, fazendo uma transformação linear, depois aplica uma função sigmoide, que faz uma transformação não linear, e a gente trata a saída aqui para um problema de classificação binária. Então, ele é basicamente um classificador da regressão logística. E tem essas expressões matemáticas que a gente já estudou aí. E aqui eu repito o código dele para a gente usar nesse exemplo. Então, a primeira parte aqui, primeiro ele importa algumas bibliotecas aí do Python. E tem uma biblioteca nova aqui que é o Pandas. Pandas, ele é uma biblioteca que implementa aí funções para tratar dados estruturados. Nós vamos usá-la aí para ler e pré-processar os dados que a gente vai usar. Depois tem aquela função que inicializa os parâmetros, que ela faz inicializar os parâmetros W e B com valores 0. Depois tem a implementação da função sigmoide, simplesmente implementa aqui a fórmula da sigmoide. Tem a propagação para frente, o feed forward, que é aquela passagem então que aplica aquela transformação linear e o não linear, chamando a função sigmoide. Depois tem a implementação da propagação para trás, backpropagation, que vai então calcular aí as derivadas e retornar então o gradiente com as derivadas aí dos pesos W e B. Tem ainda o modelo de treinamento, ou seja, uma função aqui que usa então os valores de entrada e implementa aqui o algoritmo de descida do gradiente para encontrar os melhores valores dos pesos para aquele conjunto de treinamento. Tem ainda uma função para predição dos dados, de novos valores, ou seja, eu entro depois dos pesos já calibrados aí. Então, essa função recebe já esses pesos já calibrados no conjunto de treino, e mais o conjunto que eu quero predizer, e me retorna, então, a predição desses novos valores.
Bom, então isso aqui é o que a gente implementou na aula passada, só passei rapidamente aqui, é o mesmo código. Agora vamos então para o código da aplicação em si, que a gente quer implementar com esses dados da ionosfera. Então, os dados para treino e teste estão nesse link. Lembrando que esse notebook vai estar disponível para vocês depois, vocês podem pegar e testar passo a passo aqui. Então, só estou dando uma passada geral para explicar o conteúdo dele. Então, primeira etapa aqui é pré-processar os dados. Ou seja, todo algoritmo de aprendizagem de máquina recebe um conjunto de dados e esses dados têm que ser pré-processados para algum tratamento aí, para colocar esses dados no formato da entrada, no caso da nossa rede neural, e no formato que ele dê bons resultados. A gente precisa padronizar algumas coisas, escalar algumas coisas, para que ele tenha bons resultados aí. Bom, então essa parte do código mostra isso para esses dados que a gente vai ler. Então, a primeira etapa aqui é ler o arquivo de dados. Então, esse arquivo está no formato CSV. Então, eu uso pandas para fazer essa leitura, tem a função read CSV, que é ler esse arquivo no formato CSV, separa então as colunas desses dados, e aí a gente faz um pré-processamento aqui, por exemplo, a coluna A, ela é um valor booleano, então essa linha aqui está convertendo a coluna A para float, porque para a entrada da rede neural a gente entra com um vetor de números. Então o booleano aqui simplesmente converte o verdadeiro para 1 e o falso para 0. Bom, ele também exclui uma coluna aqui, a coluna B. Ele diz que ela não é útil para esse tratamento e exclui. Depois esse def_head mostra aqui as primeiras linhas do dataset. Então ele mostra aqui, só para a gente entender esses dados, mostra aqui 5 linhas, as primeiras 5 linhas. Então observe que ele tem aqui colunas com valores numéricos, tem valores negativos, são 33 colunas mais a coluna da classe, são 34 aqui no caso. Então, a última aqui tem os valores G e B, que é a classe good e bad, que são aqueles que detectam a estrutura ou não detectam a estrutura. Bom, então esse é o nosso dataset de entrada. Depois o próximo passo aqui é codificar as saídas. Então as saídas vocês viram ali que está com letras B e A, então eu vou torná-las em classes, 0 e 1 para um problema de classificação binária. Então nesse caso aqui, o código está primeiro renomeando essa coluna que é a classe, a coluna AI, chamando ela de label, e depois converte esses códigos G para 1 e B para 0, e exibe aqui de novo essa codificação, faz essa codificação e exibe aqui de novo as primeiras linhas. Então, vocês podem ver que a classe aqui mudou para coluna label com valores 1 e 0. É só um pequeno pré-processamento aqui nesses dados. Depois, a gente vai particionar esses dados em dois conjuntos, o conjunto de treino e o conjunto de teste. Então, a gente vê um dataset único aí com esse conjunto de dados, e agora a gente vai particioná-los, uma parte para treino e uma parte para teste. Então, a biblioteca scikit-learn, do scikit-learn e do Python, tem uma função chamada train_test_split, que nos ajuda a fazer essa partição. Então, tem aqui um link para a documentação dela. Então, aqui nesse código, a gente vai fazer isso. Importa essa função e a gente passa esses valores do data frame para outras duas variáveis, separando aqui os atributos, colocando em X, e a classe colocando em Y. Coloca aí no formato que a gente vai entrar na rede neural. E essa função, então, train_test_split, a gente passa esse conjunto X e Y, e define aqui, através do parâmetro test_size, o percentual de dados que a gente quer deixar para teste. Então, nesse caso, está deixando 20% dos dados para teste, e os outros 80% vão ficar para treino. Ele vai fazer isso aí aleatoriamente,
Para a gente ter um controle aqui e se eu repetir essa mesma divisão para ele gerar os mesmos dados, esse parâmetro random state aqui igual a 7 vai definir um padrão aqui para ele poder replicar isso aqui depois. Bom, ele retorna então esses conjuntos particionados, então eu tenho aqui o x de treino, o x de teste, o y de treino e o y de teste. Esse código já faz isso para a gente. Então aí eu tenho os dados particionados ali em treino e teste. O próximo passo, então, é agora fazer um outro pré-processamento para fazer uma transformação nesses dados. Eu vou usar a função fit_transform, que também tem a documentação dela aqui. O que a gente vai fazer aqui é um escalonamento desses dados para padronizar isso pelo seguinte. Quando a gente olha aqui, esses dados têm valores variados aqui, valores que estão em determinado intervalo, valores negativos, e às vezes pode ter, aqui aparentemente não tem muito, mas às vezes tem conjuntos de dados que os valores variam de uma ordem de grandeza muito diferente de um atributo para outro. Por exemplo, às vezes aqui os valores vão entre 0 e 1, aqui vão entre -1 e 1, ou uma outra vai entre 200 e 1000, na outra entre alguns milhares. Então, qualquer algoritmo de aprendizagem de máquina, quando essas ordens de grandeza são muito discrepantes, isso pode gerar distorções ali no resultado. Então, existem algumas estratégias para a gente converter esses valores em escalas. Por exemplo, colocar todos os valores entre 0 e 1. Quando a gente faz isso, a gente ainda preserva a diferença entre eles aí. Então, tem algumas funções estatísticas aí para a gente fazer isso. Então, aqui no scikit-learn tem uma classe chamada standard scale, com várias funções para a gente padronizar esses dados. Então, aqui a gente está usando esse fit_transform, que vai fazer esse escalonamento. Então, eu tenho que aplicar isso tanto ao conjunto de treino quanto ao conjunto de teste. Então, será que eu faço isso para o vetor x de treino e o x de teste? Tem que aplicar a mesma transformação tanto no x quanto no treino quanto no teste. A gente não pode esquecer desse detalhe, porque senão você deixa um desproporcional ao outro aí. Treina de uma forma e vai testar com valores bem diferentes depois. Então é importante fazer isso tanto para o treino quanto para o teste. Bom, o próximo passo aqui do pré-processamento é converter esses vetores aqui para um objeto NumPy, porque nossa rede foi implementada usando o NumPy. Então eu uso o método array aqui a função array do NumPy para transformar esse conjunto de treinos nesse formato do NumPy, e aqui, quando a gente recebe esses dados, a gente está no formato em que as colunas são os atributos. Então, eu tenho que inverter isso aqui para a nossa entrada da rede. Então, aqui chamo o ponto T aqui, que faz essa transformação, a matriz transposta aqui. Então, eu faço isso tanto para o treino X, o treino Y, converto os dois aí para NumPy, e a mesma coisa para o teste. Teste X e o teste Y. Bom, aqui então, depois de feito todos esses pré-processamentos, a gente pode ver o formato desses conjuntos, então, né? Então, eu já coloco aqui nas variáveis que eu vou usar depois, o N e o M, contendo aqui o número de atributos, e o número de exemplos de treino, que vem então aqui do formato da linha e coluna aqui do X. Aí imprime alguns desses formatos para a gente entender melhor aqui. Então, a gente pode ver que nossos dados agora são compostos por 33 atributos e eu tenho 280 instâncias aí para treino. Vou treinar com 280 instâncias. Então, o formato de treino aqui é 33 por 280 e o Y, que é a resposta, é só o valor da classe, é 1 por 280. E ficaram aí, então, 71 instâncias para o teste. Bom, então essa foi a etapa aí de pré-processamento dos dados, que é muito importante para qualquer algoritmo de aprendizagem de máquina. Então isso depende de como vem cada dado, então o que a gente vai fazer nessa etapa aqui depende do formato que a gente recebe os dados aí. Existem vários pré-processamentos possíveis.
Bom, feito isso, agora então a gente pode colocar esses dados lá na nossa rede neural e avaliar o resultado. Então vamos avaliar aqui o nosso modelo. Então para isso a gente vai fazer aqueles passos, né, normais aí, de usar os dados de treinamento para gerar o modelo de aprendizagem, que vai aprender então os melhores valores aí de W e B. Depois a gente vai medir a acurácia desse modelo de treino. Agora a gente vai ver com dados reais, isso não vai dar 100% mais. Depois vamos fazer a mesma coisa com os dados de teste. Já depois de treinado, a gente aplica aí os parâmetros nos dados de teste e vamos também medir a acurácia desses dados de teste. Certo? Então aí, ó, a gente pode ver aqui, ó, o código então para fazer isso. Então, basicamente, a gente tem que chamar aquela função de treino que a gente implementou e a função predict. E depois calcular aí a precisão, a acurácia. Então, chamar a função de treino, a nossa rede neural, a gente passa para ele o conjunto x e y de treino, o número de iterações, que as épocas, nesse caso eu coloquei 1000, a taxa de aprendizagem, o alfa, e aqui eu estou pedindo para imprimir também o histórico dos custos. Depois ele retorna, então, esse histórico de custos e os parâmetros, W e B. Então, aqui eu só obtenho esses parâmetros, separo esses parâmetros aqui do dicionário. E depois, eu chamo, usando então esses parâmetros W e B, eu chamo a função predict, passando então o W que foi treinado, para calcular a acurácia aí do conjunto de treino. Então, eu passo o mesmo conjunto X de treino, e esse método me retorna então o Y predito. Então, aqui eu só imprimo isso aí e calculo a acurácia. Como a gente já viu também, a acurácia é a taxa de acertos, né? Então, é a diferença entre o Y predito e o Y do treino. Então, como um problema de classificação binária, simplesmente uma subtração entre eles, pega o valor absoluto. Então, se tem diferença entre eles, isso aqui dá 1, se não tem, dá 0. Eu faço isso para cada instância. Calculo a média. Multiplico por 100 para pegar aqui o percentual. Então, esse é o erro. Fazendo 100 menos o erro, eu tenho a acurácia. Então, o percentual de acerto. Bom, eu faço a mesma coisa para o conjunto de teste. Eu quero predizer aqui também qual é a acurácia do conjunto de teste. Então, eu chamo o predict aqui, passando o WB treinados. E passo aqui o conjunto de teste, para a gente ver quanto que ele vai acertar no conjunto de teste. E aí, faço o mesmo cálculo aqui da acurácia. Bom, fazendo isso aqui, a gente vai obter o seguinte resultado. Ele vai imprimir aqui o histórico dos custos daquelas 100 interações. Então, observe que o histórico aqui, o custo começa em 0,69, depois vai em 0,55, e vai diminuindo à medida que eu vou aumentando o número de iterações. E ele vai ajustando, então, ele passa para frente, passa para trás e vai ajustando, encontrando o mínimo da função de custo. Aí a tendência é que esse custo vai diminuindo. Até o número de iterações que eu coloquei lá. Então, nesse caso, ele chega aqui, ele não está mostrando a milésima, mas chega aqui em torno de 0,35. Aqui ele imprime só o conjunto de treino, aqui, né, os dados das predições do treino, são valores 0,1 binários, e calcula a acurácia, que nesse caso ele obteve 87,86% aqui. Então, é uma boa acurácia para um problema real numa rede muito simples. Aplicando os dados de teste, então eu mostro o resultado aqui das predições de teste e depois a acurácia, que foi mais de 90%. Esse aqui é meio que uma exceção, assim, a acurácia de teste deu maior do que a de treino. Na prática, na maioria dos casos, acontece o contrário, a acurácia de teste é menor do que a acurácia de treino. Mas observe o seguinte, o que é importante chamar a atenção, mesmo numa rede simples, formada por um único neurônio, e um conjunto de dados reais aqui, a gente consegue um bom resultado aqui, em torno de 90% de acurácia. Então, para vocês verem que uma rede neural é um método bastante interessante aí para a classificação de dados, principalmente em problemas assim, classificação binária, com dados tipo esse da ionosfera, que é que tem um conjunto grande de atributos, e
com valores numéricos aí, basicamente. Então, esse aqui, então, foi um outro exemplo que eu quis mostrar aqui na aula. Agora, um exemplo com dados de uma aplicação real que basicamente mostra como que a nossa rede é eficiente, eficaz, desculpa, não eficiente, que eu não testei, né? Mas eficaz. E mostrei aqui também como fazer alguns pré-processamentos nesses dados. Ok? Então, é isso para essa aula.